Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai bendito, somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, aonde o Senhor vai falar aos nossos corações. Pai, aqui também vai vir o Teu Filho, Senhor, o pastor Jacó, Teu servo, a qual o Senhor incumbiu ele com esta responsabilidade, Senhor, de transmitir a sua palavra aos Teus filhos, à Tua igreja. Usa ele, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha a ser usado de forma sobrenatural, Senhor, porque esta palavra venha entrar nos nossos corações e surgir um efeito tão poderoso, Senhor, porque nós cremos na autoridade da Tua palavra, nós acreditamos. Usa ele em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pastor Jacó. Pai do Senhor, irmãos, os irmãos podem assentar-se, por favor. Eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas na leitura que foi feita, que está no segundo livro dos Reis, do capítulo 1, 4, do versículo 1 ao versículo 7. E o tema do estudo de hoje é: o milagre está em sua casa. Vamos repetir esse título? O milagre está em sua casa. Agora vamos mudar assim: o milagre está na minha casa. Muito bem. Sem ser essa terça-feira que passou, porque nessa terça-feira agora começou o estudo do ID, já com o pastor Everlan, e hoje a gente está dando uma pausa porque ele está no trabalho lá, mas na próxima terça já vai continuar sendo dado o segundo estudo do ID, né? Mas na terça-feira retrasada, nós também tivemos aqui a oportunidade de fazermos um estudo, e ele tinha como título A Sobrevivência em Tempos de Crise. Então hoje é o milagre está em sua casa. E naquela oportunidade falamos sobre a sobrevivência em tempos de crise. E naquele estudo, irmãos, quem está lembrado, nós observamos que a crise ela é uma realidade nos nossos dias, mas não era para ser assim, porque Deus ele criou um mundo perfeito. Então nós falamos sobre as crises políticas, econômica, crise espiritual. Falamos também que a crise ela é consequência do pecado. Falamos que o mundo está vivendo em tempos difíceis, que o mundo está em crise, mas também nós falamos que o reino de Deus não está em crise, graças a Deus. Falamos que Deus se agrada e espera que nós possamos viver como o profeta Abacuque, que ele foi fiel a Deus, independente da circunstância que ele estava vivendo. Até dissemos que é muito fácil nós servirmos a Deus quando o tempo é bom, né? Quando há dinheiro, quando há saúde, quando há bonança, quando há fartura, mas se torna mais difícil quando não há dinheiro, pastor Manuel, quando não há saúde, pastor Esmeraldo, e quando há escassez, né? E quando, do ponto de vista humano, não se tem perspectiva nenhuma. Então, é esse que é o desafio de ser fiel a Deus nesses tempos. Mas hoje, nós vamos estudar sobre o milagre da multiplicação do azeite realizado pelo profeta Eliseu. E aí, como os irmãos estão acompanhando, no capítulo 4, esse milagre nos mostra que para Deus não existe impossíveis. Então começa aí. Lá estava em tempo de crise e Deus agiu. Não importa a crise que o nosso país esteja enfrentando, Deus continua sendo Deus e continua sendo Senhor e continua sendo soberano
e continua sendo todo-poderoso e continua agindo. Ele não deixou de ser Deus e nunca deixará. O Senhor pode realizar o impossível para nos abençoar financeiramente. Olha, irmãos, isso está baseado na história da viúva. O Senhor pode fazer o impossível para nos abençoar financeiramente. Aqui, financeiramente, é porque a história trata de um milagre que resolveu uma crise financeira. Mas Ele é poderoso para curar o teu corpo, Ele é poderoso para restituir a tua família, Ele é poderoso para te dar uma bênção que você acha que não tem condições de receber. Esses pecados que nós observamos e que o mundo está em crise por causa dele, isso daí, irmãos, é algo que nós não devemos nos espantar. Vejam só, no tempo do profeta, existia também falsos profetas, não é, pastor Zanir? Aliás, falsos profetas, eu acho que desde quando existiu o profeta, o diabo fez uma cópia do mal. Ele fez um falso profeta. Então, hoje, vejam só, aquela viúva, ela estava endividada e no momento da dificuldade dela, ela recorreu a uma pessoa certa, a um homem de Deus. Mas certamente naquela época, pastor Jean, devia ter muita gente também vendendo coisas que não poderia entregar. Então nós precisamos ter cuidado, pois muitos estão buscando milagre divino para resolver um problema, mas estão buscando no lugar errado. E onde é esse lugar errado? Então, não só no lugar errado, mas também com pessoas erradas. Em nossos tempos de crises, não faltam falsos profetas que prometem soluções milagrosas. Eu acho que quem tem televisão já deve ter tido essa oportunidade de ver. Estes falsos profetas vendem a bênção do Senhor, né? A bênção entre aspas, ganhando com a dor e a miséria alheia. Então nós precisamos estar atentos. Às vezes, numa dificuldade, nós não vigiamos e corremos atrás de ajuda com pessoas que estão longe de Deus. Então, naquele momento, existia um homem de Deus ali, que Deus tinha levantado no lugar do profeta Elias, e Deus concedeu a Eliseu a autoridade espiritual para que ele pudesse suceder Elias e realizar muitos milagres. Irmãos, sempre lembrando que o milagre e o poder vem de Deus. O homem é apenas um vaso que se deixa usar por Deus para ser uma bênção para o povo no qual ele está inserido. E eu digo, hoje existe servo de Deus na terra que o Senhor usa para trazer livramento tanto para a sua casa quanto para aqueles que estão perto. E esses homens e mulheres somos nós que estamos aqui e outros lavados pelo sangue de Cristo. Não é que nós sejamos bons, mas é porque nós confiamos no Deus que é todo-poderoso, e esse Deus deu autoridade para a igreja, para que no nome do Senhor Jesus nós orássemos e as coisas acontecessem. Então hoje nós vamos estudar esse milagre que Deus operou por meio do profeta Eliseu para salvar uma viúva e seus 2 filhos de uma crise financeira. Então, irmãos, o que nós temos que guardar hoje, e aí nós já ganharíamos o culto, é entender que em tempos de crises, e o país que nós vivemos está vivendo crise, hoje mesmo, ou ontem, está tendo uma crise de segurança. O menino invadiu, o menino que estudou no colégio, aliás, desde a semana passada, estão invadindo os colégios e matando gente, né? Isso é crise. Hoje também? Foi? Olha aí, crise. Mas, Deus realiza milagres hoje.
e a igreja tem poder para interceder pela nossa nação. Então vamos falar, a primeira parte do nosso estudo é uma família que estava em dificuldade. Então nós temos aqui uma mulher crente. Essa mulher era crente e temente a Deus. E e quando o marido dela morre e os credores chegam para cobrar a dívida, e se não tivesse dinheiro iam levar seus filhos, ela sente um momento de dificuldades. Então, crente passa por dificuldades. Não vá pensar que crente não passa por dificuldades, que passa. Jesus disse, no mundo tereis o quê, irmãos? Mar de rosas, não é isso? Tapete de rosa, é isso, pastor Amaral? No mundo tereis o quê, irmãos? E no caso dessa viúva, ela estava sendo afligida, primeiro, porque agora ela era viúva. E o marido a deixou endividado, mas mesmo assim ela foi lá com o profeta Eliseu e disse, olha, eu sou esposa do teu servo, um homem de Deus. Homem de Deus também tem problemas. Mulheres de Deus também têm problemas. Filhos de Deus também têm problemas. Aqui a gente está vendo a panela ferver dentro de uma casa de uma família temente a Deus. Então, irmãos, se a chapa da frigideira está fervendo na sua casa, não se espante, que você não foi o primeiro. Temos aqui a história de uma viúva que há 3.000 anos atrás estava sofrendo de problema financeiro e problema sério. Porque aqui, se nós devemos alguma coisa, não vão levar os nossos filhos para pagar a dívida, mas naquele tempo levavam. E era legal, estava tudo dentro da lei. Então, aquela mulher, o marido dela tinha deixado uma dívida impagável. A situação daquela mulher era desesperadora. As viúvas eram sustentadas pelos filhos, mas essa viúva estava numa situação difícil, porque o marido morreu e os filhos dela, pelo que a gente pode entender, eram pequenos, ainda não tinham condições de prover o sustento para a casa. E qual era o risco para aquela mulher? O que estava maltratando aquela mulher? Não era perder a casa, era perder os filhos. E aqui, irmãos, fica uma lição logo de cara, né? Tem gente que valoriza tanto bens, valoriza carro, valoriza casa, valoriza dinheiro, esquece de valorizar o que é mais importante, que são os filhos, que é a família. E aqui nós temos uma mulher desesperada, porque ela ia perder a coisa mais valiosa que ela tinha. Ela não estava nem chorando pela morte do marido, ela estava chorando e lamentando a possibilidade de perder seus filhos. E a grande decepção que nós temos hoje é que nós vemos tanta falta de amor de pais pelos filhos, né? Então, nos tempos antigos, no tempo do Antigo Testamento, uma família de uma pessoa podia ser tomada e vendida para a escravidão, para pagar dívida. Então, era legal isso. O ato de Eliseu, quando ele se preocupa com aquela mulher, se preocupa com a viúva, é o cuidado de Deus pelo pobre. Aquela mulher era pobre. Então, mais uma verdade aqui, Deus não despreza as pessoas, Deus não despreza o desamparado, Deus não despreza o pobre. Agora, o que o pobre, o desamparado, o excluído precisa fazer? Precisa buscar ao Senhor, precisa buscar ajuda no lugar correto. E aquela mulher, ela corria o risco de perder seus 2 filhos para os credores. Era um risco real. Eles poderiam ser vendidos como escravos para saldar a dívida. A situação era gravíssima,
pois não havia empregos para uma viúva. A viúva era tão excluída que não tinha emprego para ela. Ela também não tinha dinheiro, aquela mulher específica, e nós não sabemos o nome dela. Ela não tinha joias, ela não tinha nenhum tipo de alimento em casa. Veja só, irmãos, e qual é a semelhança da vida daquela viúva com a gente hoje? Será que tem alguma semelhança? Nós vivemos em tempos de grandes dificuldades econômicas, quando muitas famílias estão vivendo em absoluta pobreza. Só para os irmãos terem uma ideia, o número de desempregados hoje é um dos maiores da história do país e está quase em 9 milhões. Preste bem atenção, irmãos, 9 milhões de pessoas desempregadas. Se forem pai de famílias, deve ter uma esposa, pelo menos um filho, aí multiplica aí, vai dar 20 milhões de pessoas que não tem, quantos? Que não tem de onde buscar dinheiro, né? Muitos já não têm como sustentar suas famílias e falta o pão de cada dia. Isso é uma realidade. Muitos hoje não tomaram café, não merendaram, não almoçaram e não jantaram. Não? Uma vez alguém disse que em certos lugares aqui de Manaus, as pessoas acordam tarde, não é porque são preguiçosas, elas deixam para acordar mais tarde, porque elas não têm o pão para tomar café, e aí a refeição que ela vai fazer já é como se fosse o café e o almoço, né? É por isso que se acorda mais tarde. Então, essa é uma realidade que nós vivemos em Manaus. E não são poucos os crentes fiéis a Deus que estão desempregados e padecendo necessidades. Então, a gente como igreja, o que nós devemos fazer, irmãos? O que os irmãos acham que a igreja deve fazer? Eliseu representava a igreja de Deus no Antigo Testamento. E nós hoje, como igreja, nós devemos olhar primeiro para os de casa, para socorrer aqueles que estão passando necessidade. Nós não podemos fechar os nossos olhos a essa triste realidade. E vamos falar agora sobre o que era uma viuvez naquele tempo. No Antigo Testamento, a mulher trabalhava somente em casa e era sustentada pelo seu marido. Essa realidade, pelo menos até uns 40 anos atrás, era mais ou menos assim, né? Quando o marido morria, a mulher era amparada por seus filhos ou por seus parentes, até que encontrasse algum familiar que se tornasse seu remidor. O que é isso? É o caso de Boaz com Ruth. Boaz casou com Ruth, então a mulher ficava aí até aparecer um que fosse seu remedor e casasse com ela. Naqueles tempos, a morte da esposa não mudava a posição social e econômica do marido. Entendam isso. A esposa podia morrer, a posição do marido continuava a mesma, tanto econômica como socialmente. Mas se o marido morresse, a situação da viúva, ela mudaria, né? A posição social dela mudaria. Então, nos tempos antigos, no período bíblico, e também até há pouco tempo atrás, alguns séculos, não havia pensão alimentícia. Hoje, se o marido morrer, né, a viúva ou fica com uma pensão alimentícia ou algum benefício do INSS. Também não havia seguro social. E as mulheres também não tinham tantas alternativas de emprego como em nossos dias. Por esse motivo, as viúvas passavam geralmente grande necessidade. Então, irmãos, uma viúva no tempo do Antigo Testamento, ela comia o pão que o diabo amassou, porque ela era excluída mesmo, não tinha de onde vir socorro. No período bíblico, perder o marido significava para a mulher
perder de forma dramática a sua posição social e econômica. E a gravidade da situação era aumentada se ela não tivesse filhos para socorrê-la. No caso de não ter gerado filhos, a viúva voltava para a casa dos seus pais. Olha que situação. A gente pode observar isso em Gênesis capítulo 28, verso 1. E ficava sujeito à lei da remissão. Mas aqui, no caso dessa viúva que Eliseu ajudou, não houve quem a remisse. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha trabalho, ela não tinha remidor, ela não foi para a casa dos pais. Situação difícil, né, irmão? Às vezes a gente passa por uma dificuldade financeira ou uma outra dificuldade qualquer, e a nossa impressão é que o problema que nós estamos vivendo parece que é o maior problema de todo mundo, que ninguém está passando por aquilo, que ninguém nunca experimentou aquela situação. Parece que a unha encravada que a gente tem é pior do que o câncer terminal de que uma outra pessoa tem. Então a gente sempre olha para o nosso problema como sendo o problema mais difícil que tem. Mas aquela mulher realmente estava numa situação difícil. E o texto bíblico não diz que ela andava murmurando. E aí, sabe de onde vem essa percepção? Eu acho que essa percepção era porque ela era uma crente, que ela conhecia o Deus de Israel, e ela sabia que esse Deus era poderoso. E ao invés dela reclamar, sabe o que ela fez? Ela correu para buscar quem orasse por ela. Olha só, irmão, ela foi buscar uma orientação, uma palavra de direção, uma palavra abençoadora. Será, irmãos, que a gente não fica muito enrolado dentro dos nossos problemas? É porque ao invés de nós buscarmos oração, solução em Deus, buscar alguém que põe a mão na nossa cabeça e ore, buscar alguém que dê uma palavra dirigida pelo Espírito Santo, a gente escolhe ficar reclamando, ou às vezes não reclama para os outros, mas fica remoendo aquilo igual como o boi, quando come capim, fica o dia todinho e a noite remoendo. Aquela mulher, ela entendeu, eu acho isso que é bonito, ela entendeu o tamanho da bronca que ela estava. E ela percebeu que se ela não agisse de imediato, ela ia perder os filhos. Aí a gente sabe que está passando o problema, sabe que o negócio vai fervilhar logo ali, aí a gente, além de não fazer nada, quando decide fazer alguma coisa, ainda vai para o rumo errado. Aí, esse é o segredo do fracasso. O segredo do sucesso foi o que essa mulher fez. Então, o que essa mulher, pelo contrário, a dívida contraída por seu marido deveria ser paga com a venda de seus filhos. Em meio à crise financeira, a mulher lembrou-se do homem de Deus. Talvez Eliseu tivesse conhecido aquela família nos tempos da bonança, mas a palavra de Deus diz que Deus não desampara as viúvas nem os órfãos. Irmãos, a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Certamente essa mulher já tinha ido para algum culto no templo, já tinha ouvido a palavra e lá diz que Deus socorre a viúva, o necessitado e o estrangeiro. Então ela disse, eu creio nesse Deus. Muita gente vai atrás de profecia, mas irmãos, mais profecia do que tem nessa palavra aqui para nós, que serve de consolo e direção para a nossa alma. Não? Ela buscou Samuel, não era porque Samuel simplesmente ele era um homem usado por Deus, mas ela buscou Samuel porque Samuel era um homem de Deus e conhecia a palavra de Deus e tinha o Espírito Santo na sua vida.
Então essa mulher teve problema, aqui nós percebemos qual era a situação dela. Agora, o que Deus faz, irmãos, quando nós o buscamos? Então, nesse segundo ponto aqui, Deus realiza milagres quando nós o buscamos. Deus realiza milagres quando você decidir buscá-lo. Deus realiza milagres quando você orar e apresentar as suas necessidades diante dele. Será que é porque Deus não conhece? Não, irmãos, Deus conhece tudo, mas Ele quer ver o que nós fazemos, qual a nossa atitude diante da situação. A palavra de Deus disse assim: buscai, buscais, o que mais? Buscai, buscais e achareis. Batei, batei, pedi, pedi. Olha aí, vamos de trás para frente. Pedi, pedi e... Quantas vezes você já pediu alguma coisa do Senhor de uma causa específica? Pedir, pedir é a repetição do verbo. Isso significa que nós temos que ter perseverança naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes a gente só dobra o joelho e quando dobra uma vez, irmãos, é pedir, pedir, é insistir, é buscar, é apresentar, é assim que nós devemos fazer. E foi isso que essa mulher fez. Eu gosto de pensar que essa mulher, antes de ter tomado, isso não está escrito na palavra não, mas eu gosto de pensar que essa mulher, antes de ter procurado o profeta Eliseu, era uma mulher que conhecia o mover de Deus no reino espiritual e no reino terreno. Era uma mulher que, como o marido dela era da escola de profeta, ela devia ser uma mulher que tinha intimidade com a oração. Ela tinha intimidade com as coisas de Deus. E com certeza, irmãos, o fato de Eliseu estar passando ali naquele momento, e aquela mulher está passando aquele problema, e aquela mulher com certeza está orando ao Senhor, Deus não faz as coisas, como é que se diz? Por coincidência. Aquilo certamente já foi uma resposta, a ida do homem de Deus naquele lugar já foi uma resposta da oração daquela mulher. Você quer mover o braço de Deus? Ore, insista. Não existe batalha perdida, existe desistência da posição de orar. A fé do profeta, Deus realiza milagre, ele realizou milagre através da fé do profeta. O capítulo 4 que nós lemos, ele registra 4 milagres operados por Eliseu. Então, quando você estiver em casa, ou você dirigente de congregação, aproveite e leia os 4 milagres que estão registrados nesse capítulo 4. Estes milagres evidenciam a fé do profeta e o cuidado de Deus para com todos aqueles que creem nele. Então, irmãos, Deus fez milagre com o profeta Eliseu, Deus quer nos usar para fazer milagre nos dias de hoje. Mas o que é que nós devemos fazer? Nós devemos estar na posição. Se nós quisermos ver milagres nas nossas vidas, a primeira coisa que nós precisamos ter é fé. Nós precisamos crer. Como é que nós vamos orar ao Senhor pedindo uma coisa se a gente no coração nós já perdemos a batalha porque nós não cremos nem no que nós estamos pedindo? Acredite, isso é tão comum porque isso está registrado na palavra de Deus, que há pessoas que vão orar ao Senhor e não creem nem no que estão pedindo, não creem que Deus é poderoso para realizar aquilo. Então é preciso ter fé em qualquer tempo, pois o que duvida não pode receber nada do Senhor. Mesmo em tempos de crises, não podemos nos esquecer que para Deus não existem impossíveis. Ele pode operar um milagre na minha vida, na sua vida, Ele pode operar um milagre dentro da nossa família, mas nós temos que crer, irmãos. Nós precisamos crer.
Mas o profeta fez a parte dele. Ele era um homem de oração, ele era um homem de fé, e ele era um homem que andava com Deus, portanto era um homem que vivia em santidade, e Deus usava. Mas, e a viúva? Ela fez a parte dela? Então nós vemos aqui, três personagens. Deus age quando ele encontra espaço. Ele encontrou espaço na vida do profeta. Então ele disse, eu tenho um canal aqui que eu posso agir. Mas o profeta, nesse caso aqui, ele não foi atrás. O necessitado foi em busca do profeta. Na verdade, irmãos, o necessitado, que era a viúva, ela foi... Quando ela busca o profeta Eliseu, ela está buscando Deus, porque o profeta Eliseu era a boca de Deus na terra naquele momento. Então ela está fazendo a coisa certinha, ela está indo à procura de Deus, né? Então, ela vai ao profeta e o profeta faz uma pergunta: mulher, o que eu posso fazer por você? Eu acho que o profeta já estava acostumado, pastor Zani, que quando alguém ia lá com ele, era bronca. Qual é o teu problema? O que eu tenho que orar? O que eu tenho que fazer? Então, irmãos, aqui uma outra verdade para a gente. O profeta pergunta o que ele pode fazer por ela. Você já prestou atenção? Quando o profeta pergunta, imagine assim, tente tirar a figura do profeta Eliseu e tente imaginar Jesus diante daquele cego perguntando, que queres que eu te faça? É a mesma pergunta. O cego disse, eu quero ver. Mas assim eu fico pensando, puxa vida, o cego podia ter feito pelo menos uns 5 pedidos, né? Tem Deus lá na frente dele. O que quer? Interessante que Jesus não disse assim, olha, eu só posso te... Igual, não tem um gênio da lâmpada, aquele que, quando era criança, que a gente viu o desenho, pastor Manuel, o pastor Dimar assistiu muito, Aladim, que esfregava, vai lá, e saía um gênio, o gênio disse, só tem direito a 3 pedidos, né? Irmãos, Jesus falou para o cego, o que queres que eu te faça? O que o cego respondeu? Que eu vejo. Olha como nós somos limitados, né? Como a nossa mente é mente de jiquitaia. A gente, diante de Deus, o que tu queres que eu faça contigo? O Senhor me dá cabelo. A primeira coisa. Brincadeira, irmão. Brincadeira aqui. Né? Ô, irmão Milton, não é com o senhor, não. Aí, a mulher está lá, desesperada, mas geralmente o cego estava em crise há não sei quanto tempo, a mulher estava lá, desesperada com seus filhos, ele pergunta, o que hei de fazer? Né? E aí fica a pergunta que ele faz. A igreja, irmãos, trazendo para os nossos dias, a igreja neste tempo de crise, deveria fazer para a sociedade a mesma pergunta. A igreja que eu falo não é o templo, não. A igreja somos nós, os crentes. Então, nós deveríamos fazer a mesma pergunta para o mundo que está desesperado. Ei, qual é o teu problema? Irmãos, numa visita numa casa, será que não tem problema nas casas? Chega lá, o que eu posso fazer por você? O pessoal vai falar. E aqui tem uma coisa, pastor Esmeraldo, que às vezes a gente não sabe nem o cego, ele gastou uma espoleta, né? Ele disse, eu quero ver, resolveu o problema dele, mas resolveu o problema dele da cegueira, mas os outros continuaram. Mas pelo menos ele expressou aquela necessidade que era mais angustiante. Mas olha, o problema é que muitos de nós hoje, diferente do cego lá com Jesus, e dessa mulher que encontrou o profeta, se Jesus aparecesse aqui e dissesse, o que queres que eu te faça? Íamos ficar com cara de bocó, sem saber o que dizer, sem saber o que pedir. Aí eu faço a pergunta para vocês,
Se o Senhor estivesse aqui e estivesse perguntando aqui, o que é que vocês querem que eu faça por vocês? E leva contigo. Você pode levar. Mas qual é o teu problema? Irmão, aqui, não vamos nem para longe. Creio que todos nós estamos passando por algum problema. Mas o Senhor está perguntando, o que eu posso fazer por você? Deus é Deus, Ele sabe. Mas será que você sabe? Tem gente que não sabe nem o que está sofrendo. Tem uma dor na ponta do dedo, aí diz assim, meu corpo está doendo todinho. É só a ponta do dedo. Mas então, aquela mulher, ela tinha percepção da realidade que ela estava vivendo. Ela não era alienada. Ela sabia exatamente o problema dela e o que ela precisava naquela circunstância para se ver livre daquela angústia. Nós precisamos identificar os nossos problemas. Eu falo isso até com problema de saúde. Às vezes o corpo da gente, ele dá alguns sinais e a gente não dá atenção. Aí quando vai dar atenção, pode ser tarde demais, né? Então a gente tem que aprender a observar, como Jesus disse, os tempos e as estações. Nós temos que aprender. Eu estava lá mês passado, quando eu viajei, eu estava andando na praia, lá no Ceará, aí eu vi uns pescadores com uma tarrafa, cada um tinha uma tarrafa, e a onda bem forte, aí me chamou a atenção, era umas 6:30 da manhã, aí eu fui lá perto de um deles e disse assim, o senhor vai pescar com essa onda? Ele disse, quando a onda fica amarela, pode jogar a tarrafa que pega peixe. Agora, como é que a gente vai saber que, saindo daqui, que quando a onda fica amarela, tem peixe, né? Não sei, mas ali eles já conhecem. O que eu quero dizer com isso? Porque esse exemplo, irmãos, nós precisamos conhecer a realidade na qual nós estamos vivendo, porque essa realidade é só nossa. Então, nós precisamos conhecer a nossa casa, pelo menos, o nosso corpo, o que nós estamos vivendo, não é para o outro conhecer. O profeta, ele não tinha obrigação de conhecer o problema da mulher, não. Ele só pôde fazer alguma coisa por ela quando ela abriu a boca e disse. Aí ele disse, bem, agora eu vou agir, né? Então, abra a boca, meu irmão, fale para Deus o seu problema, né? Abra a boca. Então, há um outro ponto a observar aqui, que Eliseu, como um homem de Deus, sabia que o Senhor poderia reverter a situação financeira daquela viúva. Ele não quis saber quem era o responsável pela dívida, mas decidiu ajudar a pessoa necessitada. E aqui, uma coisa que nós devemos aprender com o profeta, né? O problema está lá, o problema já aconteceu. Ninguém quer saber o culpado. A gente perde tanto tempo querendo saber quem ocasionou. Meu irmão, o vendaval está dando no telhado, furou. Depois vai atrás de quem jogou a pedra, mas tapa o buraco primeiro. Senão vai acabar com teus móveis dentro de casa. Então, a gente fica preocupado em apontar o causador, o culpado, né? Por que você está... Não, porque ela chegou ali, não interessa. O interessa é como eu posso contribuir para tirar aquela pessoa dali. Agora, eu posso trabalhar antes do problema acontecer. Aí é uma outra coisa. Eu posso agir aconselhando, orando, para que o problema não aconteça. Mas a partir do momento que o problema aconteceu, é trabalhar na solução do problema. Então, Deus utiliza, nós já vimos que Deus utilizou o homem, o Eliseu, pelo que ele era, pela fé que ele tinha. Deus usou a viúva porque ela agiu, ela não ficou parada, ela correu para Deus, ela buscou em Deus. E aí, o que Deus fez? Estava tudo certinho. Tinha um homem lá que ia ser usado como instrumento. Tinha uma mulher que fez a coisa certa, correu para ele. Agora, a bronca fica com ele, Deus tem que agir. A receita está certinha. Homem de Deus
O povo que está buscando a Deus com sinceridade, bem, Deus olha assim, está tudo certo, eu tenho que agir, me colocaram na parede. Eu vou agir agora, né? Então, o profeta pergunta, o que tens em tua casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa. Olha uma outra coisa, irmãos, né? Aquilo que eu falei, parece que o nosso problema, ele é maior do que todo mundo, e às vezes a gente perde a noção da realidade. A tua serva não tem nada em casa, só uma botija de azeite. Então, ela tinha alguma coisa. Já pensou, vocês já observaram que a gente sempre conta uma história, sempre a gente enfatiza o lado negativo? Por isso que aquele irmão Lázaro, não é o Lázaro daqui, o irmão Lázaro que morreu, o cantor, ele dizia, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Ixi, eu estou cantando. Aí ela disse assim, eu não tenho nada, só tenho uma botija. Então tem sim, ela tinha. E a solução estava dentro da casa da viúva, naquela botija que ela negligenciava. O problema da dívida daquela família precisava ser resolvido. Eliseu não pensou em buscar o empréstimo para saldar aquela pendência financeira. Ele perguntou o que a mulher tinha em sua casa. E essa pergunta é curiosa, irmãos, porque aquela mulher, ela estava tão desnorteada que ela até esqueceu. Pois é, às vezes a aflição, ela tira a pessoa do prumo, ela desnorteia, né? Ela tira a pessoa do caminho. Então aquela mulher, ela estava desse jeito. Ele perguntou o que a mulher tinha em sua casa. Curiosa essa pergunta, pois se a mulher veio até o profeta pedir ajuda para não ter seus filhos, então significa que ela não tinha nada de valor na sua casa, porque se ela tivesse um carro, ela não tinha ido atrás do profeta. Mas parece que o profeta pergunta, né? Parece que Deus usa assim, Jesus gostava de fazer essas perguntas. E a mulher respondeu ao profeta, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí vem uma pergunta, irmãos, o que uma pequena botija de azeite ia resolver o problema daquela mulher? A gente podia perguntar. O azeite refinado era uma coisa muito comum, ele era usado no cozimento, ele era usado para creme de beleza, ele era usado para queimar como combustível, porque não tinha vela, né? Ele era usado na iluminação, e era sempre mantido aceso, queimando. Esse produto, então, ele era tão comum, que ele existia até na casa de pobres, das pessoas mais humildes. Mas, segundo consta, não era um produto caro, né? Não era um perfume francês de última linha, que um vidrinho daquele ali custa mais de R$1.500, missionária. Então, ela não tinha um pote de perfume, de nardo, dessas coisas refinadas. Então, era uma coisa simples, barata, e que ela tinha dentro da casa. Não? Mas assim, o que Eliseu ele pediu? Que a mulher conseguisse muitos vasos, eu acho que é isso que está escrito na sua Bíblia. O que ela faz? Ela obedeceu. Deus, então, diante daquela mulher, realiza o milagre, multiplicando o que ela tinha. Então, irmãos, assim, para o milagre acontecer, existe, o pastor Vernon estava falando disso na terça-feira, existe uma ordem, uma sequência. Homem de Deus, mulher de Deus, busca correta, vida correta, buscando em Deus, mas o homem de Deus dava comando. Vai e faz isso. A mulher não ficava assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Já reparou aqueles crentes? Tem muito crente assim, né? Que às vezes o pastor dá uma orientação, mas por que eu tenho que fazer isso? Quer saber o porquê? A mulher não. Ela obedeceu. E aqui, irmãos, ela não tinha, eu imagino que ela passava
dia e noite, semana, meses, talvez anos, até deve ter dado um chute naquela botija. Ela nunca podia imaginar que Deus ia fazer um milagre a partir daquele objeto tão simples dentro da casa dela. Mas o homem de Deus pediu para ela ir atrás de vasilhas. Ela pode ter perguntado, mas para quê? Irmãos, ela não queria nem saber. A única certeza que ela tinha era que estava vindo um comando de Deus para ela e ela ia obedecer. Às vezes nós perdemos as nossas bênçãos porque nós queremos saber já o que Deus vai fazer lá no final. Irmãos, as emoções são igual capítulo de novela. A seguir, cena dos próximos capítulos. Não queira saber o final do livro, viva página por página e aprenda a experiência com Deus. Tem gente que quer começar a vida, aí tem uma experiência que ela tinha que ter se ela vivesse 50 anos. Aí ela quer ter tudo aquilo e o humano não dá. Irmãos, tem coisas que Deus ensina para a gente, Ele vai ensinar no dia a dia. Nos cabe obedecer. Esse é o vocabulário, esse é o abecedário do crente. Obedecer. Já dizia a missionária Júlia, né? Então, o que aquela mulher fez? Ela foi, ela buscou tudo que ela tinha de vasilha e ela começou o profeta mandou fechar a casa. Olha como isso é lindo. Jesus não disse que quando nós fôssemos orar, nós não deveríamos entrar em nosso quarto e fechar a casa, fechar a porta do quarto, porque em oculto nós oraríamos a Ele, não é assim? Irmãos, a bênção aqui de Deus para essa mulher era uma bênção só para ela, e ela conseguiu. As mulheres não me apedrejem, isso é uma brincadeira, mas ela sendo mulher, ela conseguiu fechar a boca, não saiu, brincadeira, eu pedi perdão, ela conseguiu se segurar. Irmãos, olha só, tem muita gente que perde negócios maravilhosos, dinheiro, sabe por quê? Porque Deus dá uma visão que é para ele, aí ele vai, fala para o outro vai, cuidado para que ninguém arrebate a tua coroa. Irmãos, se a nossa coroa, e aqui quando eu falo coroa não é a esposa, pastor Esmeralda, se nós podemos perder a nossa coroa, imagine uma bênção. E aqui, o segredo dessa mulher foi a capacidade dela, primeiro, obedecer ao que o profeta falou, sem questionar, chegou, fez tudo direitinho, e aí ela disse, todos os vasos que eu consegui pegar, que eu me esforcei para buscar, que tinha na vizinhança, estão aqui, e eles estão cheios. Irmãos, será que aquilo que Deus nos orienta a fazer, nós fazemos na intensidade que Deus quer que nós façamos? Olha, tem um registro na Bíblia de um rei, que o profeta, eu acho que é o próprio profeta Eliseu, salvo engano, ele disse, atira a flecha. Aí ele atirou só 3 flechas. O profeta, acho que foi Eliseu, né? Ele ficou, eu acho assim que ele quis arrancar os cabelos daquele camarada. Ele disse, rapaz, Deus está dizendo para ti, atirar a flecha, tu limita a tua bênção, tu só coloca 3, era para te tirar 20 flechas, era para acabar com as flechas que te aljavam. Bênção limitada por causa de mente limitada. Então, às vezes, nós não vivemos a intensidade das bênçãos que Deus tem para dar, não é porque falta azeite no jarro de Deus, não. É porque o nosso limite é aquele. Quando acabou o nosso limite, o milagre cessou. O problema não estava na torneira do céu, não. O problema estava nos vasos que tinham. Irmãos,
E se tivesse um vaso do tamanho do Rio Negro, Deus tinha enchido de azeite um vaso do tamanho do Rio Negro. O que nós podemos aprender com essa viúva? Peça a Deus sabedoria, que Ele dá, sem jogar em rosto. Sabedoria para quê, irmãos? Olhe só como uma coisa está ligada à outra. O meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente pode dizer que por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, aí não sabe nem pedir as coisas diante de Deus, quando Deus diz, faz, que eu vou te abençoar, e eu não estou te limitando, faz. Aí a gente mesmo se limita, né? Isso é muito triste. Mas não foi o que aconteceu com aquela viúva. Tudo que ela pôde fazer, todos os vasos que ela pôde conseguir, ela conseguiu e Deus encheu. Irmãos, durma com a sua consciência tranquila, dizendo assim, tudo que Deus pediu para eu fazer, eu fiz. Cheguei no limite do que eu podia fazer, mais do que isso não dava. Mas vá até o final e você vai ver como Deus vai te usar. A ordem era clara, aquele milagre não aconteceu para que ela gastasse o dinheiro com coisas desnecessárias, mas sim para que pagasse a dívida adquirida por seu falecido esposo. Aqui tem uma outra coisa, a capacidade de nós gastarmos aquilo que Deus dá fora do objetivo. Deus fez aquele milagre para ela ter dinheiro para pagar a dívida e a sobra ela poder sobreviver. Irmãos, será que muitas das coisas que nós estamos passando não é porque no tempo da bonança, quando Deus nos deu, nós gastamos aquilo que Deus nos deu fora do propósito? Pense nisso. Pense nisso. E se você fez isso, peça perdão, porque isso é um pecado, porque todos os recursos vêm de Deus. E nós já aprendemos que a mordomia, nós temos que aprender a gerenciar aquilo que Deus nos deu. Então, o que você tem em mãos para começar a ver o milagre de Deus? Moisés tinha um cajado, e com ele Deus operou grandes maravilhas. Davi tinha uma funda e algumas pedrinhas, e com elas ele derrotou o gigante Golias. Pedro tinha uma rede de pesca e viu o milagre de Deus depois de uma noite sem pegar nada. É a partir de uma botija de azeite que Deus torna tudo abundante, porque Ele é o Deus de toda a provisão. Irmãos, Deus não mudou, Ele ainda continua fazendo milagre. O que você tem que Deus pode te ajudar? O milagre está dentro da tua casa. Não vá procurar na casa alheia, o milagre está naquilo que você pode realizar. Peça em Deus discernimento, sabedoria, e Ele vai dar. E eu queria caminhar para o final, dizendo que existiu provisão na medida certa, né? Preparação para receber o milagre. Nós já vimos que o milagre estava diante daquela mulher ali. Irmão, será que, por falta de conhecimento, e aqui é uma coisa assim que a gente precisa parar aqui. Se o homem de Deus não aparecesse naquele momento, aquela mulher, ela teria perdido os filhos. Mas será que era preciso aparecer um homem de Deus? Irmãos, nós temos autoridade para interceder diante do Senhor. Com a morte do Senhor Jesus, o Santo dos Santos ficou aberto para nós adentrarmos na presença de Deus. Nós não precisamos de intercessor, de ir atrás de um homem. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e os céus se abrem. O Senhor Jesus disse assim, entra tu no teu quarto. Ele não disse assim, vai buscar um pastor, vai buscar não sei o que. Ele disse, entra tu e tu com Deus. Vamos entrar no nosso quarto
e vamos colocar as nossas dificuldades diante do Senhor, e Ele vai dar uma direção para nós. A provisão foi abundante. A viúva tinha somente uma botija de azeite, e a lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos, não importa a quantidade. Deus nunca nos dará uma porção menor do que necessitamos. Sua medida é sempre além, sacudida, recalcada e transbordante. Não é nós, não é Deus que é limitado, somos nós que somos limitados. E tem mais uma, irmão Mário, tem mais uma. Os vasos, pastor Edmar, só foram cheios, sabe por quê? Duas coisas, porque os vasos foram cheios. Primeiro, porque foram buscar os vasos e colocar no lugar certo. E a segunda coisa, por que o vaso foi cheio? Porque o vaso estava de boca aberta para cima. Sabe o que é que tem? Olha, trazendo para a nossa realidade, nós vamos orar. Vamos orar para Deus desemborcar o vaso. Sabe qual é o problema? Que muito crente não é abençoado. Primeiro, que não está no lugar que era para estar. Onde está jorrando o azeite, missionário. Não está. Segundo, quando ele está emborcado. Aí só vai melar a borda. Aí não fica cheio. Não, irmãos, então, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor quer a sua igreja no lugar certo. E todo mundo de boca para cima para ser cheio do Espírito de Deus. Cheio da bênção de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe.